Olá pessoal, essa é a nossa última videoaula sobre cinemática unidimensional e nessa videoaula nós vamos falar sobre a equação de Torricelli e também sobre queda livre. Muito bem, então nós vimos que no movimento retilíneo uniformemente variado existem duas funções horárias, uma que diz respeito à velocidade em função do tempo e a outra que diz respeito à posição em função do tempo, né? Nós vimos como que essas funções se comportam, qual é a representação gráfica delas e tudo mais, né? Mas a gente pode se perguntar, se a posição depende do tempo e a velocidade também depende do tempo, será que posição e velocidade elas não estão relacionadas de alguma maneira? Né? Essa pergunta que eu quero procurar responder e a gente vai ver que sim, elas estão relacionadas por meio de uma equação conhecida como equação de Torricelli. Essa equação é uma equação que independe do tempo. É uma equação que relaciona velocidade e posição diretamente, sem que seja por intermédio da variável tempo. Tá? A gente vai ver como é que isso funciona. E aí a gente pode pensar assim, ó, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Só que para a velocidade variar, o tempo precisa mudar também, né? Porque a velocidade ela vai aumentando aos pouquinhos à medida que o tempo passa. Dependendo da aceleração, ela vai aumentar mais ou vai aumentar menos, né? Mas depende do tempo. Só que à medida que a velocidade vai aumentando, a distância percorrida vai aumentando também. Então, ao mesmo tempo que a velocidade aumenta, né, a posição também aumenta. Claro, estou pensando no movimento em que a velocidade aumenta, poderia ser o contrário também, né, um movimento em que a velocidade diminui, né, e esse mesmo raciocínio se aplica. E aí a gente poderia pensar assim, imagina que a gente esteja aqui trafegando, né, com um fusquinha com uma certa velocidade inicial. Essa velocidade pode ser alta, pode ser baixa, né, não importa. Mas que eu localizo um obstáculo que está a uma certa distância, né, e preciso frear para parar. Se a gente observar esse obstáculo muito em cima, talvez não dê tempo de parar, né? E se o obstáculo estiver longe o suficiente também pode ser que dê tempo de parar com mais segurança, né? Só que quando a gente vai responder essa pergunta, a gente não está interessado em saber quanto tempo vai demorar para parar. O que a gente está realmente interessado em saber é, será que eu vou conseguir parar antes de atingir o obstáculo? Né? Então a pergunta importante é, será que eu consigo frear de tal maneira que o carro vai parar completamente antes de atingir o obstáculo ou o perigo iminente que tiver ali na frente? Né? Então a gente não está preocupado em saber quanto tempo isso vai demorar para acontecer, e sim se vai ter distância suficiente para que isso aconteça. Né? Então quando a gente quer resolver esse tipo de problema, a gente utiliza a famosa equação de Torricelli. Um outro problema que isso se aplica também, a gente pode pensar que um avião, né, para ele decolar, ele precisa de uma pista. Geralmente a pista de decolagem, né, a pista de pouso, elas são bem longas, né? Por que ela tem que ser longa? Porque o avião ele vai correr por essa pista, né, até atingir a velocidade suficiente para ele poder decolar e alçar voo, né? Se essa pista for muito curta, ele não vai conseguir atingir a velocidade necessária para poder decolar. Tá certo? Então a gente pode pensar assim, será que a distância, será que o comprimento de uma pista é suficiente para que ele atinja a velocidade necessária? Né? Então, mais uma vez, a questão aqui não envolve o tempo. Né? A gente não está preocupado em quanto tempo o avião vai demorar para percorrer essa pista. E sim se o comprimento dessa pista vai ser o suficiente. Né? Essa é a questão. Então, quando a gente quer resolver esse tipo de problema em que o tempo não aparece explicitamente, a gente utiliza a equação de Torricelli. E como é que a gente faz isso? A maneira, né, o truque que a gente usa, na verdade, é bem simples. Eu vou colocar aqui as duas equações que nós sabemos. Uma que relaciona a velocidade com o tempo e a outra que relaciona a posição com o tempo. Se eu utilizar essa equação daqui da posição, eu posso isolar o tempo nessa equação. Né? De que maneira? Eu passo V0 para o lado esquerdo, né? Fica aqui multiplicado por AT, esse A que está multiplicando, passo dividindo, então eu consigo isolar a variável tempo. Né? Então o tempo é a mesma coisa que a variação da velocidade dividido pela aceleração. Feito isso, eu posso pegar na segunda equação, que é a que relaciona a posição com o tempo, e no lugar de t eu vou substituir por v menos v0 dividido por a. E se eu fizer isso, eu vou obter uma equação que não depende mais do tempo, e sim somente da velocidade e da posição. Então, em todo lugar que aparecer t aqui nessa equação, eu vou substituir por v menos v0 dividido por a. Né? Vai ficar desse jeito. Bom,
Ainda é uma equação meio feia, né? Não está me ajudando muito, mas uma coisa a gente já pode perceber aqui logo de cara. Não tem tempo aqui essa equação, né? A única coisa que aparece aqui é velocidade e posição, tá? x0 representa a posição inicial, x representa a posição final. Mas o importante é que x menos x0 significa esse deslocamento, essa distância percorrida, né? V0 é a velocidade inicial e V é a velocidade final. Tá? Aí a gente consegue dar uma mexidinha, dar uma lapidada aqui nessa equação de maneira que ela fique um pouco mais atraente e mais fácil de entender. Tá? Vamos fazer isso? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Percebam que aqui, ó, nesse termo, né, eu tenho a aceleração multiplicando e tem a aceleração dividindo. Só que a aceleração que está dividindo está elevada ao quadrado. Né? Então, se eu simplificar esse com esse, ainda vai ficar uma aceleração embaixo, porque é duas vezes, né? Ao quadrado. Então, embaixo, né, na parte de baixo dessa equação, fica o número 2, que já está ali da fração meio, e uma aceleração. Né? Então, fica 1 sobre 2a, e aí v menos v0 ao quadrado, eu não fiz nada ainda, só deixei ali mesmo. Tá? Essa equação aqui, ó, aliás, esse termo aqui, ele já tem a aceleração na parte de baixo. Para fazer ele ficar parecido com o outro termo, eu vou colocar um 2 aqui no A. Antes só tinha A, né, da aceleração. Agora eu vou forçar a aparecer um 2. Só que como eu coloquei um 2 aqui, eu tenho que colocar um 2 em cima também para não alterar a equação. Né? Então com isso, ó, toda essa equação aqui está dividida pelo mesmo número. Ó, dividido por 2A, dividido por 2A. Né? Se todos os termos aqui estão divididos pelo mesmo número, eu posso inclusive colocar ele em evidência e passar para o outro lado. Se ele está dividindo do lado direito, ele passa multiplicando para o lado esquerdo. Né? Então a gente fica assim, ó. Esses dois A's que estão aqui dividindo, passa multiplicando e fica 2A vezes ΔX. E aí o resto da equação ainda que eu ainda nem mexi nela. Né? E aí aqui é só uma questão de aplicar as regras. Né? Ó, 2V0 vezes V fica 2V0V. 2V0 vezes V0, 2V0 ao quadrado, né? Com sinal de menos, porque aqui é menos. Aqui a gente usa aquela regra de produtos notáveis de novo. Ó. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Como tem um menos aqui, então é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Né? E aí percebam que algumas coisas vão se cancelar. Ó. 2V0V com menos 2V0V vai embora. V0 ao quadrado com menos 2V0 ao quadrado, ó, um V0 com outro V0 vai cancelar, vai ficar só um negativo aqui. Né? E aí, ajeitando, né, os termos bonitinhos, a gente consegue reescrever essa mesma equação aqui, né? E depois eu quero que vocês refaçam todas essas continhas desse jeito. Que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. Né? Então essa é uma equação que relaciona a velocidade final, a velocidade que o carrinho vai atingir aqui, em função da distância percorrida. Né? Note que se essa distância aqui for grande, a velocidade que ele vai atingir no final vai ser grande, né? Porque ó, quanto maior for esse número, né, maior for ΔX, maior vai ser a velocidade que ele vai atingir no final das contas. Né? Também, né, quanto maior for a velocidade inicial, maior vai ser a velocidade que ele vai conseguir atingir, né? Porque já veio com um certo embalo ali. Né? Então essa equação é bastante útil e bastante importante. É uma equação que só funciona para o movimento retilíneo uniformemente variado, né? E que não envolve o tempo. Tá joia? Então memorizem ela, aprendam e refaçam essas continhas aqui que eu fiz, tá? Isso é importante. Legal. E aí para finalizar a nossa aula sobre cinemática, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre queda livre. O movimento de queda livre é um movimento que a gente já experienciou muitas vezes na nossa vida e provavelmente já experienciaram esse movimento muitas vezes hoje, no dia de hoje, desde o momento que vocês levantaram até agora, né? Porque o tempo todo a gente está vendo coisas que caem no chão, objetos que caem, né? E tendo que lidar com a gravidade. A gravidade é um fenômeno que está aí no nosso mundo e que nos permeia, nos rodeia o tempo todo e que a gente está bem familiarizado com ele. Mas, embora seja um fenômeno que a gente esteja familiarizado, isso não significa que a gente sabe descrever isso de um ponto de vista sistemático, né? E de fato não é simples. Muitas pessoas antes tentaram entender esse fenômeno da gravidade, muitas pessoas tentaram dar sua explicação, né, para esse fenômeno que a gente chama de gravidade, cada um com seus acertos e erros, né, mas uma explicação satisfatória só começou a aparecer de fato com Galileu, que foi um dos primeiros a sistematizar a maneira de estudar esse movimento do ponto de vista da física da cinemática, que é o que a gente está estudando. Né?
Então o Galileu descobriu que os objetos que estão em queda perto da superfície da Terra, eles caem todos com uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, cujo valor é esse daqui, ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né? Na verdade é 9,81, 9,80 alguma coisa, né? Isso varia de lugar para lugar, né? Em cada ponto da Terra a aceleração da gravidade vai ser um pouquinho diferente, né? Mas em torno desse número aí que eu escrevi para vocês. Aproximadamente 10, né? Quando a gente não precisa ser muito preciso, a gente pode colocar 10 ali como exemplo, que ajuda a gente a fazer uma estimativa, tá? Mas o que significa dizer que a aceleração é constante e é a mesma para todos os objetos? Acho que esse é o ponto principal. Porque até então acreditava-se que quando a gente solta dois objetos de pesos diferentes, de massas diferentes, o mais pesado ele chega primeiro no chão, né? Isso é o que se acreditava. Mas, no entanto, isso não é verdade. Se a gente solta dois objetos de tamanhos e massas diferentes, eles chegam juntos no chão. Claro que para a gente fazer essa experiência de uma maneira satisfatória, a gente precisa fazer isso num lugar onde não tem atrito com o ar, né? Tem que desprezar as forças de atrito. E desprezar a força de atrito em geral é difícil de fazer, né? Mas sempre dá para a gente simular alguma coisa. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar uma série de experimentos que foram feitos no espaço, ou mesmo na estação espacial, né? Onde os astronautas eles soltam uma pena e um outro objeto lá que eu não lembro qual é, né? De obviamente massas diferentes, ao mesmo tempo e eles chegam juntos no chão, né? Para nossa experiência mundana aqui é um pouco difícil de imaginar isso, né? A gente soltar uma pena e um outro objeto e eles chegarem juntos. Porque quando a gente leva em consideração a resistência do ar, né, que é o ar que a gente respira, a pena ela não vai despencar no chão em linha reta vertical. A pena ela provavelmente vai cair bem mais lentamente. Mas isso acontece por conta de um efeito de resistência com o ar, não tem nada a ver com a gravidade, tá? O importante aqui que a gente precisa colocar em mente é todos os objetos que estão em queda próximo à superfície da Terra, eles caem com a mesma aceleração, independente da massa desses objetos, né? E o valor dessa aceleração é esse número aí, aproximadamente. Então, se a gente quer estudar o movimento de uma maçã caindo, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente tem que definir um eixo de coordenadas, né? Então, tá aqui, ó. Eu vou colocar o zero aqui no chão, vou orientar o eixo para cima. Ó, diferente daquele exemplo do prédio, né? Lembra que a gente tratou de um exemplo de um prédio, que um objeto caía? Eu coloquei o eixo orientado para baixo. Agora eu vou colocar o eixo orientado para cima. É uma questão de escolha. A gente pode fazer de qualquer um dos dois jeitos, vai estar certo, tá? E eu vou chamar de H a altura inicial, a altura do qual esse objeto foi abandonado. Tá joia? E qual que é a equação que descreve esse movimento? Bom, se é um movimento com aceleração constante, então a gente está falando do movimento retilíneo uniformemente variado, cuja equação horária é essa daqui. Só estou adaptando, né? Em vez de chamar de x de t, eu vou chamar de y de t, porque é a nossa variável que eu dei o nome de y. Tá? E esses números que aparecem aqui, ó, y0, v0, a, né? Que são essas coisas? y0 representa a posição inicial, que no nosso exemplo, a posição inicial é a altura, que eu estou chamando de h. Pode ser 10 metros, 1 metro, você deixou cair em cima da mesa, vai ser aproximadamente 1 metro aí, né? Velocidade inicial é a velocidade com que o objeto começa a cair, né? Se a gente só solta o objeto, então inicialmente ele não tem velocidade nenhuma. Portanto, eu vou dizer que a velocidade inicial é zero. E esse A que aparece aqui é a aceleração, que no caso é a aceleração da gravidade, né? 9,8 metros por segundo. Como é que eu vou chamar só de G? Não vou substituir pelo valor numérico não, mas sempre que vocês precisarem, vocês podem substituir pelo valor numérico. Mas note uma coisa, aqui está menos G, né? Por que menos G e não G? Porque a aceleração da gravidade é uma coisa que está puxando as coisas para baixo, né? O movimento é para baixo, em direção ao centro da Terra sempre. E eu orientei o eixo para cima. Então percebe que tem uma discordância? A aceleração está puxando para um lado e o eixo está orientado para o outro, né? Então por conta dessa discrepância aí de orientação, aparece um sinal de menos. A gente tem que levar em consideração esse sinal, tá? Se eu colocasse o eixo para baixo, não precisaria colocar a aceleração negativa. A aceleração é sempre positiva. Beleza, e aí a gente monta a equação, fazendo essa substituição. Então a função horária que descreve esse movimento é essa daqui, ó, h menos gt² sobre 2. Né? Legal. Então essa é a função horária, eu já sei descrever esse movimento aqui. Tá?
Que mais que a gente consegue escrever, consegue inferir a partir daí? Será que a gente consegue calcular o tempo de queda? Quanto tempo esse objeto demora para chegar no chão? A gente pode calcular isso. Como é que a gente faz? Eu sei que o momento em que ele chegar no chão vai ser o momento em que a posição dele vai ser zero, né? Ó, se a posição é zero aqui a origem é aqui na Terra, né? Então, no momento em que o objeto chegar no chão, vai ser o momento em que a posição vai ser zero. Note que eu fiz a Terra aqui, ó, ligeiramente curva, né? Só para reforçar a ideia de que a Terra é curva, gente, não é plana, tá? Mas, enfim, como é que a gente faz para calcular? Basta eu pegar essa função aqui, o y de t, e igualar a zero. Então, o tempo necessário para que essa conta aqui dê zero como resultado é o tempo de queda, né? Então, eu pego essa conta e igualo a zero. Fazendo isso daí, eu fico com a seguinte coisa, ó. 0 é igual a h menos gt quadrado sobre 2. Eu só estou colocando um índicezinho Qzinho aqui, ó, para a gente lembrar que esse tempo que eu estou calculando aqui é o tempo de queda, tá? Legal. Como é que eu faço então? Passo esse menos gt quadrado para um lado, fica h igual a gt quadrado sobre 2, passo esse 2 que está dividindo multiplicando, depois eu passo o g que está multiplicando dividindo, fica 2h dividido por g, e isso aqui é igual a t quadrado. Mas eu não quero saber quanto que é o tempo ao quadrado, eu quero saber quanto que é o tempo, quanto tempo demora, né? Como é que eu faço? Agora, então, para tirar esse quadrado daqui, eu tiro a raiz quadrada de todo mundo. Então, o tempo de queda é a raiz quadrada de 2h dividido por g. Tá? Depois façam umas estimativas. Quanto tempo demora para cair um objeto de uma altura de 100 metros? Coloca 100 no lugar do h, faz essa continha aqui. Né? Vocês vão perceber que o tempo de queda, em geral, é muito curto. O tempo necessário para um objeto cair de uma altura de tipo 10, 20 metros é da ordem de poucos segundos. Por isso que um objeto de queda, um movimento de queda em geral é difícil de estudar experimentalmente, porque eles são muito rápidos, né? Quanto tempo demora uma caneta para cair de cima da mesa até chegar no chão? O tempo necessário para isso é muito curto, é difícil de medir até com um cronômetro. Se vocês pegarem o cronômetro do celular de vocês e tentar medir isso, vocês vão ver que dá coisa da ordem de frações de segundo, menos que um segundo, né? Isso porque é muito rápido, tá? Então vocês podem brincar um pouquinho, ó. Coloquem alguns valores de altura aqui e tentem calcular o tempo necessário, vocês vão ver que vai ser bem curto, alguns poucos segundos. Legal? E aí, para finalizar, o que mais que a gente pode calcular? A gente pode calcular um monte de coisa, né? Mas eu quero calcular aqui qual é a velocidade com que esse negócio aqui vai chegar no chão. Porque inicialmente a velocidade é zero, parte do repouso. Mas à medida que ele começa a cair, a aceleração da gravidade vai puxando ele e a velocidade vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando ele chegar no chão, a velocidade vai ter um valor máximo. Né? Qual é o valor da velocidade aqui? Né? Eu posso fazer isso tanto usando a equação de Torricelli, que a gente viu lá atrás, ou eu posso fazer isso utilizando o tempo que eu já calculei aqui. Né? Eu já sei quanto tempo demora para cair e eu sei como que a velocidade varia em função do tempo. Né? É aquela equação lá, V0 mais AT. V0 é 0, o A é menos G, então fica menos GT. Então basta colocar no lugar do T esse número aqui, ó, raiz de 2H sobre G. Né? Então fica menos G vezes 2H sobre G. Dá para simplificar, ó. Tem um G dentro da raiz com G de fora, junta essas duas coisas e o resultado vai ser que a velocidade é menos raiz quadrada desse número aqui. Da onde que vem esse menos aqui? Por que a velocidade vai ser negativa? Se vocês estiverem preocupados em calcular só o valor numérico da velocidade, esse sinal de menos aqui não tem a menor importância. Né? Mas por que ele aparece aqui nessa fórmula? Porque, novamente, né, a velocidade negativa significa que a partícula está andando no caminho no sentido contrário à orientação do eixo. O eixo está orientado para cima, mas a partícula está andando para trás, para baixo. Né? Portanto, a velocidade vai ser negativa. Só uma questão de escolha de orientação aqui. Tá joia? Bom, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês sobre cinemática unidimensional. Na próxima aula, nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre cinemática, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a cinemática no plano e no espaço, né? Como é que os objetos, que aqui a gente está tratando de objetos que se movem em uma única linha, uma única direção, né? Mas, de forma geral, quando a gente vai analisar o movimento de alguma coisa, as coisas não andam só em linha reta, né? As coisas podem fazer curva, ir para um lado, ir para o outro, né? E coisas assim. Então a gente vai estudar alguns exemplos de movimentos que acontecem no plano na próxima aula. Tá ok? Então vejo vocês lá. Até mais.